Oi, hoje eu queria falar com vocês sobre como começou a minha história com os concursos públicos. Porque eu sempre acreditei e continuo acreditando e afirmando isso, que eu não vejo a possibilidade de mudança de vida, de melhora da condição, sem estudo e concursos públicos. Falando por mim, né? Tem outras pessoas por aí que dizem que enriquecem com venda, com negócio, com empresa, com 50 coisas. Mas eu, pessoalmente, se hoje eu tenho uma vida razoável, gostosa, confortável, consigo ter casa própria, carro do meu marido, tudo organizadinho, uma escola legal para minha filha, é graças ao estudo e ao concurso público. Inclusive, outro dia eu estava conversando com meu marido aqui em casa e a gente falava justamente sobre isso. Meu marido, eu conheci ele em 2004, 4 ou 5, agora não me lembro exatamente. A gente começou a namorar em 2007 e a gente só foi casar, enfim, uns anos depois. Mas enfim, o que eu quero dizer é que quando a gente se conheceu, nós estávamos estudando em Porto Alegre, tá? E a gente, desde aquela época, a gente já tinha essa visão de que a saída para nós melhorarmos de vida, para a gente ter um conforto, uma vida legal, uma estabilidade, era sim o concurso público. Mas antes mesmo de eu conhecê-lo, lá no ano de 2002, foi meu primeiro concurso, tá? Na época, eu morava em Fontoura Xavier, né? Que, pra quem não sabe, eu nasci em Soledade e me criei e cresci em Fontoura Xavier. São cidades vizinhas, que nem Caxias do Sul, Farroupilha, aqui, né? Grudadinhas. E desde pequena eu sempre via que as pessoas na minha cidade que tinham uma condição melhor de vida, elas eram servidoras públicas. Elas ou eram donas de algum negócio ou elas eram servidoras públicas. No meu caso, a saída era estudar e fazer esse concurso público, porque minha família não tinha empresa, não tinha dinheiro, assim, condição de fazer negócios. E a saída, o que eu imaginava para a vida, era o concurso. Então, lá em 2001 ou 2 mais precisamente, eu fiz o meu primeiro concurso. Foi tipo fevereiro de 2002, tá? Eu lembro que esse concurso era para secretária de escola do estado. Aí a minha lá era a 25ª CRE, né, do governo do estado, da SEDUC. Eu fiz o concurso na época, eu até me inscrevi para fazer um cursinho em Soledade, né, de noite, que em Fontoura não tinha, um cursinho preparatório. Fui lá, me inscrevi, paguei o valor do curso e depois acabou que não teve o curso porque não tiveram pessoas matriculadas suficientes para ter aquela turma. Com isso, eles me devolveram o dinheiro e aí eu fui na época na banca, porque a gente não tinha essa coisa de cursinhos online como a gente tem hoje, né? Essa variedade toda de material disponível na internet. Então eu fui lá na banca de revista, comprei na época uma apostila, estudei por essa apostila e fiquei em 4º lugar nesse concurso público, tá? Minha primeira percepção, assim, de concurso, na época deveria ter 300 candidatos, mais ou menos, ou menos, não me lembro exatamente, faz muito tempo. Mas, enfim, fiquei em 4º lugar. Depois disso, eu fui para Santa Maria, passei uma temporada lá, não me adaptei e acabei indo para Porto Alegre. E desde então eu sempre soube que o que eu imaginava para minha vida era estudar e fazer concurso público. Eu até tentei vestibular para psicologia na URGS, né? Isso também, né? O pessoal sempre fala de federal. Gente, eu só não estudei na URGS porque eu não passei, fala sério. Óbvio que se eu tivesse passado, eu fiz vestibular na Federal de Santa Maria, eu fiz vestibular na URGS. Se eu tivesse passado em qualquer uma das duas, eu teria feito com o maior prazer. E outro dia eu conversei com a minha colega aqui no trabalho e também a gente falando sobre isso. Que eu acredito que, normalmente, quem fala mal de servidor, quem fala mal de federal, é porque não passa. É porque não passou no concurso, é porque não passou no vestibular e fala mal. Recalque. Desculpe, mas minha opinião, tá?
Então, continuando. Aí, o curso que eu conseguia pagar com o meu dinheiro que eu ganhava, na época que eu trabalhava na Paulus Livraria, lá em Porto Alegre, gente, eu amo aquele lugar. Amo. Foi um lugar, assim, que me abriu horizontes, assim. Pra vocês terem uma ideia, trabalhando na Paulus, eu fiz a minha faculdade, tá? De pedagogia. Fiz meus estágios, porque eles me davam o tempo pra estudar, pra fazer os estágios, para conseguir me organizar, né? Então, era um ambiente tranquilo, assim, de trabalho, agradável, onde eu não me esgotava tanto. Então, eu conseguia ter um valor razoável, eu conseguia pagar meu aluguel, pagar meu curso de inglês, pagar dentista, médico, o que eu precisava, tinha o plano de saúde, né, da Unimed, desde aquela época já. E era o que me dava uma condição de vida legal, assim, que fazia com que eu tinha disposição e tempo para estudar. Naquela época eu já comecei a fazer alguns concursos, tá? Então eu fiz concurso ali para analista do TRF, que naquela época ainda não precisava superior, ou precisava, eu fiz como teste, eu não me lembro exatamente. Mas aí na minha cabeça foi, eu vou fazer pedagogia, vou fazer concursos para depois poder passar para novas fases. E foi o que eu fiz. Aí eu fiz concurso para Porto Alegre, para São Leopoldo, para Esteio, para Canoas, para... Aí meu marido, que na época, depois era meu namorado, ali 2010 mais ou menos, ele fez concurso aqui para Caxias, né, do Sul. E aí ele já tava morando aqui, na época ele era meu namorado, 2010. Eu fiz Enem, porque teve uma brecha lá, uma janela que abria pra... Estudando com colegas, eu sempre tive essa coisa assim do estudar. Aí eu lembro que tinha uma colega minha lá da Paulus e duas colegas que iam fazer Enem. Aí eu vou fazer também. Fui lá fazer prova do Enem, sábado e domingo. Eu lembro que eu trabalhei no sábado de manhã. Olha só, deixa eu contar. Trabalhei no sábado de manhã, saí da Paulus, peguei um ônibus e fui fazer a prova do Enem. Cheguei lá na prova do Enem, gente. A minha caneta, a única caneta que eu levei, não escreveu. Puta que pariu, né? A caneta não escreveu. Aí tinha um rapaz na minha sala que disse assim: eu tenho uma caneta, eu te empresto. Gente, foi a minha salvação. Por não fosse ele, eu não tinha caneta, não tinha feito a prova. Tá. Então ele me emprestou a caneta pra fazer a prova. No outro dia eu levei um livro de presente pra ele, tá? E outras canetas pra fazer a prova. Duas vezes me aconteceu. Uma vez em Flores da Cunha também fui fazer... Eu esqueci de levar caneta. Cheguei lá e tive que comprar caneta na hora pra fazer a prova. Eu tive minhas peripécias, assim, né? O TDAH não nos prejudica um pouco. Mas apesar disso, deu certo. Então aquela vez do Enem, eu lembro que eu fiz a prova do sábado e fiz a prova do domingo. Eu saí esgotada da prova. Mas foi top. Eu lembro que eu fiquei com 950 na redação, 795 no geral, assim, da disciplina. E aí foi uma janela que se abriu que quem tinha licenciatura poderia cursar uma outra graduação. Aí eu me inscrevi na época, eu pensei assim, como meu marido, que na época era meu namorado, estava aqui em Caxias, eu pensei... Caxias vai ter menos concorrência que Porto Alegre, então eu vou tentar ganhar a bolsa pelo ProUni em Caxias do Sul. Não deu outra. Aí eu me inscrevi, olha só, me inscrevi para psicologia na UX, psicologia na FSG, segunda opção. E aí a terceira opção, eu fiquei pensando, o que eu podia fazer, terceira opção. Eu coloquei direito na FSG e fui contemplada, tá? Então, assim, ó, eu fiz pedagogia com bolsa licenciatura, né? Paguei 60% do valor do curso, 40% eu ganhei do governo, de programa, né, social. Depois eu fiz direito, então, com bolsa do ProUni, também Enem. E isso só foi me abrindo mais portas, assim, as coisas só melhoraram dali em diante. Tá. Daí eu vim morar em Caxias, então, 2011, para fazer direito, porque eu fui contemplada, né, com a bolsa na FSG. 2012, acho que foi, que daí eu já tava aqui fazendo direito, eu fui nomeada num concurso de esteio para prof, desses que eu fazia lá em Porto Alegre, quando eu tava em Porto Alegre.
Não assumi, porque aí como ficava inviável, né, eu morando aqui, daí eu vim trabalhar na Paulus de Caxias. Aí não tinha como eu ir daqui trabalhar lá em Esteio, né, pelo salário de professor. Então eu optei por continuar na Paulus aqui e não assumir. Mas aí eu pensei, bom, vou começar a fazer outros concursos. Aí eu fiz o concurso, então, de ainda 2012, da FASE, que é a antiga FEBEM, né, para pedagoga. Por coincidência, fiquei em 4º lugar também. Fiz o concurso do Instituto Federal aqui de Caxias, fiquei em 7º. Os melhores concursos que eu fui, eu nunca fui nomeada, porque são concursos que nomeiam muito pouco, né? Então, o da FASE nomearam 3, eu não entrei. O do Instituto Federal nomearam 2, tinha ficado em 7º, né? Também não entrei. Mas aí, nesse mesmo período, eu tinha feito concursos, tinha outros concursos que eu tinha feito, então, do Estado, de Flores da Cunha, Caxias do Sul, Farroupilha. Aí, fui nomeada em Farroupilha, assumi. Fui nomeada no Estado, assumi. Aí, fui nomeado em Caxias de novo, aí eu larguei o Estado, assumi Caxias. Depois, eu fui nomeada em Flores, aí eu não assumi Flores, assinei a desistência. Depois fui nomeada em Caxias de novo, assinei a desistência. E aí só foi... Aí eu vi que realmente a coisa ia, que o concurso público era sim a saída. Segui fazendo muitos concursos a partir dali. E as coisas só melhoraram na minha vida, assim. Meu marido e eu mesmo, a gente fala que quando a gente comprou essa casa aqui onde a gente mora, nós compramos esse sobrado assim, ó. O dia que a gente veio visitar, pra vocês terem uma ideia, tava em obras, então não tinha nem a escada. A gente subiu numa escada improvisada de madeira pra ver a parte de cima. E o que eu mais gostei foram o tamanho dos quartos, que os quartos eram grandes, sabe? É um quarto de 11 e outro de 10 metros quadrados. E a maioria dos apartamentos são minúsculos, os sobrados são tudo muito minúsculos, assim. E eu sempre gostei de um quarto minimamente espaçoso, né? Confortável. Acho que o lugar onde você dorme tem que ser um lugar agradável, né? No mínimo. Aí, graças ao meu marido, no caso, tinha sido nomeado na prefeitura aqui de Caxias. E aí a gente comprou o nosso primeiro carro. Depois a gente comprou o segundo, depois a gente já comprou o terceiro, agora a gente tava falando, já compramos nosso 4º carro, 0, tá? 4 carros, 0 quilômetros, assim, de ir lá tirar com o laço da concessionária, assim. A gente conseguiu pagar todo o nosso casamento com o nosso próprio dinheiro, mobiliar toda a nossa casa, fazer tudo sob medida como a gente queria, ter o conforto, assim, as coisas que a gente gosta. A gente sai pra jantar sempre que a gente quer, a gente consegue pedir delivery sempre que a gente tem vontade, a gente faz viagens que a gente gosta, tudo que a gente quer, a gente consegue ter. Dentro do nosso padrão, assim, não nos falta nada. Como eu falei, a nossa filha estuda numa escola boa, a gente consegue proporcionar para ela todos os passeios que ela gostaria, ela consegue acompanhar a turma dela em tudo que eles fazem, não falta nada, assim, a gente consegue dar o melhor material, a melhor condição. Depois disso, então, ainda, né, eu tô meio misturando os assuntos, mas depois eu vou especificando cada coisa. Eu fiz direito, passei na prova da OAB, já grávida da Isabela, com 35 anos. Eu passei na OAB em 2019, no ano que ela nasceu, tá? Eu passei na primeira fase, grávida. Na segunda fase, eu não consegui no primeiro momento. Aí eu fui pra repescagem da segunda fase, que foram dias depois que ela nasceu. Aí chegou ela aqui, ó, minha bonitinha. Na época eu comprei o curso, então, de Estratégia Carreira Jurídica, onde eu fiz... Aqui, ó, minha gatinha chegou, né? Aí eu fiz o curso da professora... Mãe, mas você tá de pijama? Não tem problema. Ela tá preocupada porque ela tá de pijama. Mas ela tá linda igual. Aí eu fiz o curso da Priscila, né? Da OAB, Direito do Trabalho, do Estratégia, tá? Passei na segunda fase. Não tive aquela solenidade maravilhosa da OAB, porque daí, quando era a minha vez, era pandemia. Mas adoraria ter ido lá receber minha carteirinha com pompa e circunstância, porque essa também é outra coisa, tá? Não me vem com essa história que, eu fiz direito por fazer. Mentira. Se tu fez direito, tu quer passar na prova da OAB. Ninguém me convence que
faz direito e não quer passar na prova da ordem. Claro que quer. É só porque não passa mesmo, né? E então... E agora eu continuo estudando. Então, eu trabalho em Farroupilha, né? Tenho o primeiro ano, onde a turma onde eu sou alfabetizadora, de manhã. E de tarde eu tenho coordenação pedagógica aqui em Caxias, numa outra escola também no município. Além disso, eu advogo, né? Tenho uns 15 processos ativos meus e outros processos em colaboração com outros colegas, que eu advogo para escritórios de São Paulo, né, como terceirizada, então eu represento eles nas audiências. Aí entra a Azul Aerolíneas, o Grupo UOL, e outro dia eu fui para Google também, terceirizada, né, não é a melhor opção, mas a gente precisa do trabalho, então a gente acaba fazendo também para se desenvolver. E nesse período eu sigo estudando, tá? Eu sigo fazendo outras provas, eu tô estudando para carreiras jurídicas, então minha meta é Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Já fiz 2 vezes a prova, pretendo fazer a terceira, vou fazer até passar, né? Não é uma coisa assim que, não deu. Não, eu sigo estudando e eu vou passar. Toda vez que eu passo ali na tronca, eu digo, eu vou trabalhar aqui, eu vou ser defensora pública do Rio Grande do Sul, assim. E aí, para quem gosta, então, desses assuntos, né, quem quer se desenvolver, quem quer estudar também, eu agora tenho uma parceria com Estratégia Carreiras Jurídicas, onde você compra o seu curso para estudar, né, para suas provas. E se você usar o cupom Prof Concurseira, você ganha desconto nos seus pacotes. E também fiz um curso que é Mãe Sem Tempo mais apaixonada e com o futuro, que a gente quer estudar, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, a gente quer sim fazer o melhor para eles. Então ali na minha bio tem o link onde vocês podem entrar e se inscrever também para esse curso, tá bom? Então um beijo e até a próxima. Quer dar tchau, filha?